Silva, sobre essa matéria, eu sinto que estou sempre a falar da mesma coisa quando falo de professores, e já não estou nesta profissão há 2 dias. A questão é que vai demorar uma década a resolver os assuntos e que é preciso as pessoas sentarem-se à mesa. As pessoas podem sentar-se à mesa. À mesa. Mas tem que sair qualquer coisa para depois. dessa reunião. Os problemas vão-se arrastando e continuam a arrastar-se. Esta questão da municipalização, vamos ver aqui uma coisa. Uma das razões também da indignação dos professores é quando os governantes nos tentam tratar como indigentes mentais. E nós não somos indigentes mentais. Nós percebemos perfeitamente que não está para já essa entrega da gestão dos recursos humanos dos professores às autarquias. Mas o que é facto é que, peça a peça, o caminho vai-se fazendo. Esta resolução que foi publicada do Conselho de Ministros de dezembro não passa diretamente a gestão dos recursos humanos para as autarquias, mas passa para a partilha entre a DGEST e as CCDRs, essa gestão de recursos humanos. E quando o Ministro diz que a DGEST não tem nada a ver com concurso, é verdade. Quem tem a ver com concurso é a DGAI. Mas a DGEST, eu já fui Presidente do Conselho Geral durante alguns anos, sei perfeitamente, quando tenho que comunicar alguma coisa de decisões do Conselho Geral, nomeadamente a eleição do diretor, é à DGEST que eu faço. Portanto, sim, tem alguma coisa a ver com recursos humanos, não é inteiramente verdade aquilo que o Sr. Ministro disse. E há outra coisa que é importante dizer. Quando as portas começam a ficar abertas, até podem não se abrir de par em par nesta legislatura ou com este governo, mas podem abrir-se no futuro. Então explique qual é o risco dessa municipalização. Mesmo até com partidos diferentes. Qual é esse risco? O risco de municipalização é muito simples. Bem, para já, eu até nem quase me sinto com dificuldade em explicar isto, porque acho que já não é necessário. Nós temos tantos casos diariamente de favorecimentos, de amiguismos, de critérios pouco claros na escolha das pessoas para certos lugares autárquicos e municipais e, portanto, naturalmente, as pessoas que têm um concurso com regras claras, com uma lista graduada e dá um mínimo de equidade, nós ficamos sem ter a certeza absoluta do que vai acontecer se isso passar. Nem tanto os concursos, é que nem tanto a questão dos concursos, é mais a questão da gestão dos recursos humanos. Um professor está num agrupamento e, de repente, a tal gestão intermunicipal, os tais conselhos de diretores e as próprias autarquias ou as CCDRs podem dizer, bom, aqui nesta zona temos um agrupamento, ali temos outro, faltam professores daquele lado, vamos passar dali para lá. Ora, esta instabilidade, esta precariedade que nós vivemos ainda poderá ser maior. E os critérios que estão na base dessa decisão não são claros, ou podem não ser claros, podem não ser objetivos, pode abrir-se aqui o caminho a algum compadrio, algum amiguismo, e nós sabemos que não seria caso virgem. Portanto, a questão da municipalização, como eu disse, não é a questão de chave da contestação dos docentes, mas nós sabemos que as portas, quando se abrem, podem ser depois avançadas. É um alerta e temos que ter cuidado. E mais, se não fosse esta coisa, eu estou convencido que se não fosse esta fortíssima contestação que as pessoas lançaram e a forma como reagiram em força, provavelmente esta resolução não ficaria órfã. Este é um caso, mas claro que, quando me permitir, eu posso dar um conjunto enorme de razões e desfazer alguns mitos que andam muito na opinião pública. A questão é que a André Ventura estava a falar disso e nós, nas nossas reportagens, como eu disse, também temos falado disso. Tudo isto resulta em alunos sem aulas. Sim. E pais aflitos com o que é que fazem aos alunos mais jovens. Estamos a falar das greves? Neste momento neste momento voltamos aos protestos estava a falar dos professores que estão por colocar e dos milhares de alunos que estão sem aulas também desde o princípio do ano. Acumulando Eu posso dar exemplos concretos. E acumulando a essa situação. No seu entender, e nós temos 2 reuniões marcadas para esta semana, voltamos à questão de sentar à mesa e falar sobre os assuntos. Começa-se por onde? Qual seria uma boa vontade de negociar por parte do Ministério? Começaria por que ponto? Começaria, por exemplo, por aceitar que neste país não podem haver 2 países. Os professores do continente não podem ter 6 anos por contar da sua carreira, quanto os professores que estão nos arquipélagos, Açores e Madeira, já têm essa contagem integral. Este é logo um primeiro ponto. É uma questão de equidade. E essa questão não é de agora. Pois não, mas se calhar era um bom ponto. Temos que perceber, de uma vez por todas, que o Governo tem que mudar. Assim como esta questão de dizer, vamos acabar com a casa às costas. É uma conversa muito interessante. Mas o Sr. Ministro tem 7 anos de Governo. Só agora é que se lembrou que as pessoas andam com a casa às costas. Andamos há muitos anos e as medidas não são tomadas. A questão dos QZPs, da redução das áreas geográficas de colocação dos professores, elas já foram mais pequenas, voltaram a alargar. Culpa de quem? Não foi nossa, com certeza. Portanto, a precariedade, a falta de incentivos para estarmos nesta profissão, só resistimos com muito amor, como aliás e com muita dedicação aos alunos, como aliás provámos bem durante o período da pandemia. Eu posso lhe dizer que deixei a minha habitação, e eu e a minha mulher, que somos ambos professores, e fomos viver para a casa dos meus sogros a 300 km de distância. Sabe porquê? Porque temos uma filha com 3 e 4 anos na altura, que não podia estar na sala onde nós estávamos a dar aulas aos nossos alunos, por videoconferência. Era impossível. E nós não fomos pais para sermos professores. E isto é preciso também que a opinião pública perceba. Como também é preciso que a opinião pública perceba que há aqui uma falácia enorme quanto à questão dos salários dos professores. Estou farto de ouvir dizer na comunicação social, olha, está aqui,
até posso mostrar, não é? Estas coisas que vão saindo, logo depois do Ministro ter ido à Assembleia da República, 2 dias depois sai esta notícia em primeira página. Metade dos professores ganham 2.250 euros. Isto é mentira, porque não está cá escrito aquilo que é o real. Isto é o bruto. Mas do bruto saem 1.000 euros para impostos. Eu posso lhe dizer que em 2010 levava para casa 1.605 euros e agora, 12 anos depois, levo 1.625 limpos, líquidos. Há quantos anos é professor? Eu sou professor há 34 anos. 34 anos e levo para casa líquidos, aquilo que eu levo no bolso para casa são 1.625 euros. Mas sabe qual é o meu salário líquido? São 2.503. Ou seja, 1.000 euros praticamente ficam em impostos. E isto ainda é mais escandaloso se eu te explicar que na minha escola, os funcionários que lá estão a trabalhar, os meus descontos pagam mais do que um salário de um funcionário. Tenham 2 anos de serviço, 1 ano de serviço ou 20 anos de serviço naquela casa, estão a ganhar praticamente o mesmo. A carreira e os escalões também são muito longos. E sentem uma sobrecarga tremenda também de trabalho. Porquê? Porque quando um auxiliar, um assistente operacional falta, ou 2 ou 3 porque estão de baixa, porque estão doentes, os outros têm que fazer o serviço, têm que fazer o trabalho por todos, porque ele tem que ser feito, as salas têm que ser limpas, as escolas têm que estar prontas, eles têm que vigiar os alunos. Portanto, não é só os professores, é também todos os profissionais de educação que estão neste momento, felizmente, a unirem-se um pouco nesta luta, que é uma questão também importante, e algo talvez de novo que esteja a surgir agora, que é a noção que nós temos que ter, que é todos juntos, dentro da escola, lutarmos pela melhoria da escola. Mas não só professores, todas as ordens profissionais devem perceber isto. Se uma classe consegue uma conquista, esse é um exemplo positivo para que os outros possam melhorar. Nós não podemos ficar infelizes porque alguém teve alguma conquista. Temos que lutar para chegar lá também. Temos que exigir ao Governo e a quem nos governa que dê as condições dignas de carreira, de salários, de atratividade para a profissão, para que, de facto, o ensino possa ter sucesso. E mais, só para terminar, pelo menos a primeira intervenção aqui. As pessoas não sabem, os pais deviam estar preocupados neste momento, não era tanto com a falta de aulas de hoje, de ontem, da semana passada. Os pais deviam estar preocupados com a qualidade do ensino, nomeadamente com o facilitismo na educação. Isto é muito grave, muito grave. A preparação que os alunos têm que ter para entrar no ensino superior, o facilitismo que há na avaliação, a pressão para passar os alunos, a pressão para que não haja negativas. O Governo escreveu, está na lei. Nos anos intermédios do terceiro ciclo não há reprovações, está lá escrito, é uma exceção. Há uma lógica de ciclo, só no nono ano é que se toma uma decisão. Os exames estão a desaparecer, não percebo quando é que vai chegar a decisão. Portanto, o nível do ensino tem que baixar. É óbvio, isto é mau, é negativo. Os professores tentam resistir a isto. Outra coisa que o Ministro também faz muito nestes 7 anos, entreteve-se muito a fazer, foi ensinar os professores a ensinar. Ora, os professores não precisam de ser ensinados a ensinar. Nós já aprendemos isso há muito tempo e trabalhamos todos os dias com os alunos. Deixem-nos trabalhar, confiem em nós, respeitem-nos, dê-nos aquilo que é o direito que temos, dê-nos as condições que nós precisamos para trabalhar. E olhe, por exemplo, dediquem-se a recuperar as escolas, dediquem-se a colocar a internet a funcionar, dediquem-se a pegar os projetores que não trabalham e nós queremos dar aulas inovadoras, dinâmicas, e às vezes não conseguimos. Dediquem-se até a um simples programa informático de registro de sumários. Nem o sumário sabe numerar automaticamente. O programa informático com que eu trabalho na minha escola tem que numerar a lição, o número do sumário, tem que colocar lá. Ele não faz automaticamente a conta, além de os pais, por exemplo, querem justificar faltas, não podem fazê-lo. Então como é que justificam as faltas dos alunos? Mandam e-mails para o diretor de turma. Eu passo o meu dia e as minhas noites a responder a e-mails e a justificar faltas. Enfim, há tanta coisa, tantos problemas, tantas dificuldades. Olha, as ultrapassagens, por exemplo, que aconteceram nas colocações. Os colegas que muitos anos estiveram contratados sempre a ganhar na base, finalmente tiveram ali aquilo que é justo. Foram repostos na carreira. Mas ao fazerem essa reposição, o Governo esqueceu-se que muitas pessoas que estavam na carreira foram ultrapassados. E têm mais tempo de serviço e ficaram para trás, se calhar. Portanto, isto são tudo coisas que são extremamente negativas, nos deixam muito tristes, nos deixam muito cansados, muito exaustos, para já não falar no número de turmas, no número de alunos por turma, para já não falar outra questão também muito importante, que é a questão do modelo de gestão. Não tem sido falado, mas é preciso trazer para cima da mesa. Em muitas escolas neste país há medo, os professores não se sentem livres, e este modelo de gestão, com um diretor plenipotenciário, com todos os poderes, não é correto e não está a fazer bem às escolas. Ricardo, vou-lhe arranjar um copo de água porque de facto são muitas questões. Há tanta coisa para dizer. Há tantas coisas e nós nestes dias... Vou deixar para ver o meu vencimento de há 12 anos e o meu vencimento atual. É a fatura da escola. Não há dúvidas. Deixa-me pôr aqui para conseguirmos filmar aqui com a câmara. Rogério Bacalhau, vou regressar assim enquanto coloco aqui o recibo de salário do Ricardo para acompanhar a nossa conversa. É uma questão de dignidade de todo o ambiente escolar que está aqui em causa. É quase começar de novo a escola em Portugal.
Eu penso que sim. Aliás, foi dito muitas das coisas que se passam nas escolas e que infelizmente estão a acontecer. Esse é um excelente relato daquilo que se passa na escola. Eu também sou professor, embora há 12 anos que não exerço, mas sou representante do município nos Conselhos Gerais, vou a todos e, portanto, acompanho bem a situação. E o que é certo é que não é só desta última década, mas tem existido uma degradação das condições de trabalho nas escolas que levam a esta situação. E era isto que o Governo, de alguma forma, devia perceber. Estes problemas, que muitas vezes, se calhar, até são problemas pequeninos, como alguém diz, mas que se transformam dentro da escola em grandes problemas na relação do professor com o aluno, na relação da aprendizagem. E muitas vezes estes problemas não necessitam de dinheiro para serem resolvidos, precisam de uma outra abordagem, e é essa abordagem que faz falta de alguma forma. Mas para isso é preciso que os decisores percebam realmente aquilo que se passa na escola, e muitos deles mas Rogério, provavelmente só entraram na escola enquanto lá andaram a estudar. O que é que há para não perceber? Nós, de cada vez que há uma greve dos professores, nós ouvimos, não este relato seguido que o Ricardo nos fez aqui, com grande coerência e capacidade de síntese, mas ouvimos as histórias, as pequenas histórias, como diz, mas as pequenas histórias são muito desgastantes na vida de uma pessoa, na vida de uma família. A professora que tem 20 alunos e que tem 2 que são disléxicos e que não consegue dar atenção aos 2 disléxicos, mas depois também tem um que tem autismo e, portanto, como não tem professor auxiliar, ela divide-se e depois, como se divide, não consegue controlar a turma. Tudo isto são pequenos, mas são terríveis. Qualquer um de nós sabe, eu sei adivinhar, eu não sou professora, eu já ouvi esta história dezenas de vezes, não há mais nada para diagnosticar, perdoem-me, mas os problemas estão sempre iguais. Eu, quando digo pequenos, é para as pessoas... Não, sem dúvida, não estou a questionar ter dito pequenos, sim. É que se nós vamos voltar ao diagnóstico, eu quase que qualquer jornalista da minha redação, por mais jovem que seja, consegue apresentar um diagnóstico em 10 pontos. Está feito. Siga para a resolução. Mas o diagnóstico está feito há muitos anos. O que é preciso é, de alguma forma, atuar. Eu dou outro exemplo. Nós temos alunos nas nossas escolas que não têm a mobilidade, não conseguem comer sozinhos, não conseguem ir ao WC sozinhos. Não há ninguém para tratar destes miúdos. Era necessário que eles tivessem uma pessoa que os acompanhasse ao longo do dia. Não pode ser o educador, não pode ser o professor, mas é o educador, o professor e o auxiliar que está ali no corredor e que está cá fora que faz isso. E, portanto, há muito trabalho a fazer para resolver estes pequenos problemas, como muita gente lhe chama, mas que dentro da escola são problemas de uma dimensão enorme que depois vêm, de alguma forma... Mas o Rogério acha que não há vontade. Porquê? Porquê é que não se parte de uma ponta para a outra e para resolver estes problemas na escola? Exatamente porque quem decide acha que estes problemas são pequenos, que não os conhece, não tem uma relação com a escola, faz uma visita à escola e aquilo está sempre tudo muito bonito, mas o dia-a-dia não é esse. O dia-a-dia dos professores e não só dos professores, de todo, mesmo do pessoal não docente, é entrar e conviver com as pessoas, tentando resolver os problemas dos alunos, das famílias, diariamente. Isso dá um desgaste enorme e não é fácil de alguma forma combater. Mas é preciso colocar lá mais recursos humanos, é preciso valorizar a profissão docente e também dos não docentes que estão nas escolas. Eu lembro quando antigamente nós ouvíamos os miúdos pequeninos dizerem que, quando se perguntavam o que é que queriam ser, ou eram bombeiros ou eram professores. Hoje ninguém quer ser professor. Porquê? Porque ao longo de décadas se foi desvalorizando, se foi criando aqui uma áurea dos professores que são mal pagos, que não fazem nada, que têm muitos dias de férias e por aí fora. E é essa imagem que de alguma forma é preciso combater, mas é preciso que todos de alguma forma valorizem. Mas também a questão, como aqui foi muito bem dito, a questão salarial também é importante. A maioria dos professores que entram na carreira, e se calhar hoje temos uma percentagem muito grande, leva para casa 1000 euros limpos.
Não é os 1.500 ou os 1.600, porque, como aqui muito bem foi dito, os impostos levam-nos metade do vencimento. Ora, 1.000 euros hoje, nós estamos, o ordenado mínimo é pouco abaixo disso. Há assistentes técnicos nas escolas que ganham tanto como um professor de início de carreira. Isto sendo que o professor é um profissional em formação, portanto precisará aliciar as pessoas a vir para as escolas. Ricardo, volta a si e já agora deixe-me só aqui acrescentar uma notícia que há pouco estávamos a ouvir a André Ventura do Chega a falar sobre estes protestos dos professores. O partido Chega vai pedir uma audição ao ministro, um pedido putestativo, ou seja, o ministro da Educação é obrigado a ir ao Parlamento a responder aos deputados sobre estas questões. Ricardo, para fecharmos o nosso debate, espera alguma coisa das próximas reuniões? É porque eu não acredito de facto que o Ministro da Educação não saiba dos vossos... Não acredito, sinceramente, e isso não é seguramente verdade. Não sabe, mas mistifica. Não sabe, mas engana. Por exemplo, deixe-me rapidamente dar-lhe um exemplo para os pais, sobretudo, perceberem. Imaginem a minha turma, a minha direção de turma, sou professor de História. Tenho 22 alunos. Faço a avaliação e chego à conclusão que no final do semestre tenho 6 ou 7 alunos para dar um nível 5. Se aplicar aos alunos o nosso modelo de avaliação, em que desses 22, neste caso agora professores, haveria 7 ou 8 para dar um muito bom, mas não pode, porque só há cotas para 1 ou para 2. Ou seja, eles são realmente muito bons, foram avaliados como muito bons, mas não passam ao escalão seguinte, ou ficam pendurados no 5º e no 7º escalão, porque a cota não chega para premiar. E este sistema de avaliação, supostamente, é para premiar o mérito, para premiar as boas práticas. Mas depois os bons professores ficam parados e ficam anos e anos parados. Isto é para os pais perceberem que se eu fizesse isto a um aluno meu, disseste, tu mereces um muito bom, mas eu vou-te dar apenas um suficiente, um nível 3. Em vez de teres um nível 5, tens um nível 3. Como é que os pais reagiriam a isto? Compreendem que isto é o que se passa com os professores, olhos nos olhos. Têm de estar do nosso lado, têm de estar ao lado dos professores, porque senão o futuro da escola pública vai ser uma coisa muito, muito, muito negativa. E só para terminar, o Ministro, na próxima reunião, vai falar de vinculações. Mas estamos a brincar. Vinculações? Um governo que foi obrigado a vincular professores pela norma travão por uma decisão da União Europeia, com colegas nossos a recorrer para a União Europeia anos e anos a fio, para que finalmente o Estado português entendesse que tinha mesmo de vincular os professores. Vinculação por 3 anos, mas isto é algo novidade. Isto é o que já existe. Mas estamos a brincar, mas querem enganar quem? O Sr. Ministro tem que perceber que não é com o seu sorriso e não é com as suas habilidades linguísticas que vai enganar os professores. Não nos vai enganar. Nós sabemos bem aquilo que se passa nas escolas, aquilo que temos que enfrentar nas escolas e não vamos desistir. E como já dissemos, se for preciso, voltamos para a semana, Sr. Ministro. Vamos esperar por essas reuniões, vamos esperar por esta audição do Ministro da Educação no Parlamento, Ricardo Silva, Rogério Bacalhau, agradeço aos dois a vossa participação. E já vou aos parabéns aos meus colegas que têm dado um exemplo cívico extraordinário neste país e muito me orgulho de ser professor e continuar a ser ao longo de todos estes anos e continuar a ser com amor e dedicação aos meus alunos. Muito obrigada.